Antes das muralhas de Jericó caírem, antes da conquista da Terra Prometida, Deus já estava escrevendo uma história de redenção. Dentro da cidade condenada, uma mulher considerada improvável, marcada pelo passado, esquecida pela sociedade, mas escolhida por Deus. Hoje, você vai conhecer a história de Raabe, a mulher que pela fé desafiou seu destino e se tornou parte da linhagem do rei Davi e da maior história de redenção da humanidade. A história de Raabe se passa por volta do século 13 a.C., no período em que o povo de Israel, após décadas peregrinando pelo deserto, estava prestes a entrar na Terra Prometida. Moisés havia morrido, e a liderança agora estava nas mãos de Josué, escolhido por Deus para conduzir Israel na conquista de Canaã. A primeira grande barreira no caminho do povo era Jericó, uma das cidades mais antigas e fortificadas do mundo antigo, cercada por muralhas altas e espessas. Jericó representava poder, segurança e resistência. Humanamente falando, sua queda parecia impossível. Mas Deus já havia determinado que a cidade seria entregue nas mãos de Israel. Dentro dessas muralhas vivia Raabe, uma mulher cananeia, identificada pelas escrituras como prostituta. À margem da sociedade, Raabe habitava numa casa construída junto ao muro da cidade. Um detalhe que mais tarde se revelaria providencial. Embora fosse parte de um povo idólatra e inimigo de Israel, Raabe havia ouvido falar dos feitos do Deus dos hebreus, a abertura do Mar Vermelho, as vitórias contra reis poderosos e a proteção divina sobre aquele povo. Essas notícias não produziram apenas medo em seu coração, mas fé. Quando Josué enviou 2 espias para observar Jericó, eles entraram na cidade e se hospedaram justamente na casa de Raabe. Ao saber da presença deles, o rei de Jericó ordenou que fossem capturados. Nesse momento, Raabe se viu diante de uma decisão que mudaria sua história: entregar os espias ou protegê-los. Ela escolheu confiar no Deus que ainda não conhecia plenamente, mas em quem já cria. Raabe escondeu os espias no telhado de sua casa, entre talos de linho, e despistou os soldados do rei. Em seguida declarou algo extraordinário para alguém de sua origem. Reconheceu que o Senhor era Deus, nos céus e na terra, e afirmou que ele havia dado aquela terra ao povo de Israel. Sua fé não foi apenas verbal, foi acompanhada de ação. Temendo pela própria vida e pela de sua família, Raabe pediu misericórdia. Os espias fizeram um acordo com ela. Quando Israel atacasse a cidade, sua casa seria poupada, desde que ela colocasse um cordão escarlate na janela e reunisse sua família dentro da casa. Aquele cordão tornou-se um sinal de salvação no meio do juízo. Dias depois, conforme o plano divino, o povo de Israel rodeou Jericó durante 7 dias. Ao som das trombetas e do clamor do povo, as muralhas caíram. Toda a cidade foi destruída, exceto a casa de Raabe. Ela e todos os seus familiares foram salvos e passaram a viver entre os israelitas. A partir desse momento, a história de Raabe tomou um rumo completamente novo. Ela deixou para trás seu passado e foi integrada ao povo da aliança. Raabe se casou com Salmão, da tribo de Judá, e tornou-se mãe de Boaz, que mais tarde se casaria com Ruth. Dessa união nasceu Obed, pai de Jessé, que por sua vez foi pai do rei Davi. Assim, Raabe, uma mulher estrangeira e outrora marginalizada, passou a fazer parte da linhagem real de Israel. Séculos mais tarde, essa mesma linhagem conduziria ao nascimento de Jesus Cristo, conforme registrado no Evangelho de Mateus. Raabe é uma das poucas mulheres mencionadas explicitamente na genealogia do Messias, evidenciando a profundidade da graça divina. A importância de Raabe na história bíblica vai muito além do episódio de Jericó. Ela é citada em Hebreus 11, o capítulo dos heróis da fé, como exemplo de alguém que creu e agiu. Tiago 2. Sua história é usada para mostrar que a fé verdadeira se manifesta por meio de atitudes concretas. Raabe nos ensina que Deus não escolhe as pessoas com base em seu passado, origem ou reputação, mas em um coração disposto a crer. Sua vida prova que a fé pode romper barreiras culturais, morais e espirituais, e que a redenção de Deus é capaz de transformar
completamente uma história. Aquela que vivia à sombra das muralhas de Jericó passou a ocupar um lugar eterno na história da salvação. A história de Job nos lembra que, quando a fé encontra a coragem, Deus transforma destinos, reescreve histórias e prova que nenhum passado é maior do que a sua graça. Obrigado por assistir o nosso vídeo e até a próxima.